Passamos ao item 4. Em primeira discussão e votação nominal, projeto de lei 281/2025, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, com garantia da União. Projeto com acordo de liderança, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável por unanimidade. Projeto, ao contrário com a emenda 1 e emenda 2. Relator, deputado Júnior Mock. Em discussão, item 4. Para discutir, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, nós temos na pauta desta sessão a votação de um projeto que autoriza o governo do Estado a contrair empréstimo. Mais um empréstimo que esse governo realiza para tentar equilibrar as finanças do Estado e fazer investimentos. Eu penso que nós aqui da Assembleia Legislativa temos que olhar com muita responsabilidade, muito cuidado, quando se trata de endividamento do Estado, quando se trata de contrair empréstimos com prazos alongados para quitar esses empréstimos, mesmo que com juros baixos, um ano de carência, mas se trata de mais de 800 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. E é importante a gente dizer que o governador Eduardo Riedel esteve aqui na Assembleia conversando com os deputados e, segundo ele explanou, Mato Grosso do Sul está crescendo, está com as finanças em dia, equilíbrio fiscal, né? Mas que ele precisa deste empréstimo para fazer investimentos. Não é possível contrair empréstimos para custeio da máquina pública. Mas o governador, ele fez compromissos com os prefeitos, com os municípios todos, e precisa entregar as obras que foram prometidas, mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para investimento. Então, este empréstimo seria justamente para garantir o cumprimento das obras que foram lançadas no chamado MS Ativo 1 e agora entrando no programa MS Ativo 2, com uma série de obras previstas em todos os municípios do Estado. Eu entendo que, se o Estado tem capacidade de contrair empréstimo para fazer investimentos, se esses investimentos são prioritários, vão gerar empregos, não vejo problemas. O problema que eu vejo aqui é que essa situação não condiz com o discurso que o governo faz de equilíbrio fiscal. Então, é preciso, deputado Zeca do PT, a gente dizer com clareza que o Estado está com dificuldades financeiras. O Estado está, tanto é que em março o governo, ou melhor, dia 6 de agosto, o governo publicou um decreto fazendo cortes de despesas, cortes drásticos de despesas. E eu fico preocupado se esses cortes atingem áreas prioritárias como a saúde, por exemplo,
que foi um tema que os deputados aqui debateram com o governador, que a saúde no estado, em Campo Grande, está pedindo socorro. A população, principalmente da capital, que recebe aqui pacientes de todo o estado praticamente, tem reclamado das dificuldades no atendimento à saúde. Me lembro que deputados lá colocaram casos específicos de pacientes que aguardam há 2, 3 anos por uma cirurgia eletiva. Então, essa situação nos preocupa, porque os empréstimos, o empréstimo que está para ser contraído, ele visa muito mais fazer asfalto no estado. E a gente fica perguntando se somente asfalto é importante e é prioritário, se não existem outras prioridades. Mas eu queria, antes de permitir a parte, eu gostaria de colocar que o governo primeiro precisa reconhecer que está com problema de equilíbrio das contas. Segundo, nós precisamos discutir por que está havendo esse desequilíbrio. Muitas vezes a gente ouve de representantes do governo que caiu a arrecadação do ICMS por conta da diminuição da importação do gás boliviano. Essa é uma realidade. Mas também não é só isso. Queria tocar num ponto aqui, que é da renúncia fiscal. Mato Grosso do Sul tem uma renúncia fiscal bilionária. Segundo a FENAFISCO, 6 bilhões 172 milhões de renúncia do ICMS, e é praticamente para beneficiar o agronegócio. Praticamente toda essa renúncia fiscal para beneficiar o agronegócio. Então eu vejo que nesse governo, o agro, só nesse governo, esses 3 anos e meio, já teve uma renúncia fiscal na ordem de 20 bilhões de reais para justamente apoiar o agronegócio. E eu queria dizer aqui que o governo deixou de reduzir a alíquota de ICMS da cesta básica em março, quando a gente pedia aqui que vários governadores do Brasil, quando o preço dos alimentos estava lá nas alturas, um pacote de arroz R$ 42, vários governadores reduziram, alguns até eliminaram a alíquota de ICMS da cesta básica. Mas aqui o governo não quis baixar a alíquota de ICMS da cesta básica, que impacta na vida de todo mundo, da dona de casa, das famílias. Agora, ele concede isenção fiscal para o agronegócio, não é? Então, nós precisamos fazer uma avaliação, que eu estou colocando aqui, que incentivo fiscal ainda é importante. Incentivo fiscal atrai empresas, atrai indústrias, gera emprego. Não estou falando que o governo não deve conceder nenhum tipo de incentivo fiscal. Agora, não pode ser tudo só para um setor da economia e não atender às necessidades da população, que precisa comer, se alimentar, ter qualidade de vida. Então, é nesse sentido que eu acho que a Assembleia tem que olhar com bastante atenção essas propostas que vêm para cá, a quem beneficiam, se endivida mais o Estado, se compromete as finanças no futuro. Então, eu acho que esse debate da renúncia fiscal precisa ser feito, e eu acredito que nós precisamos atrair empresas, sim, atrair emprego, sim, mas o Estado não pode abrir mão de uma arrecadação nesses últimos anos de 20 bilhões de reais para beneficiar apenas um setor da economia. Concedo a parte dele. Deputado Pedro Kemp, eu fico muito feliz de ver a fala de Vossa Excelência, porque é um tema que eu tenho debatido aqui nessa casa
de maneira solitária, até que esses números pudessem começar a brotar de maneira oficial. Nós ajuizamos mandado de segurança, nós solicitamos informações ao Tribunal de Contas do Estado, e agora, se tem uma instituição que Vossa Excelência cita, a FENAFisco, tem também a FGV se debruçando sobre a falta de gestão do governador Eduardo Riedel face à renúncia fiscal, é porque nós ajuizamos e obrigamos o governador a publicar essas informações. Não existia isso. Eu sempre disse aqui nessa casa, vocês não sabem quanto é o valor da renúncia. A hora que descobrir, vamos assustar. O que é mais absurdo, deputado Pedro Kemp, é que Vossa Excelência está dizendo, a maior parte é para o agro. Isso é com base em alguma coisa que alguém interpretou, ou Vossa Excelência, ou a FGV, ou esses institutos, mas todos com uma taxa de erro gigante, porque o governador se recusa a dizer a quem ele está fazendo a renúncia fiscal. É impossível saber. Ele categoriza e fala, e nós somos obrigados a acreditar. Se ele disser amanhã que a maior renúncia fiscal dele é para o setor social, nós somos obrigados a acreditar. Não há, deputado Pedro Kemp, comprovação. Eu quero só finalizar, parabenizando Vossa Excelência, mas dizer que a criação artificial de que o governador Eduardo Riedel era um gestor, ela cai por terra na fala de Vossa Excelência. Inaugura o primeiro governo do Estado que lança um programa chamado 2, sem terminar o 1. É o MS Ativo 1, com percentual insuficiente de cumprimento, lança-se o 2, deputado Pedro Kemp, sem cumprir o 1. Pior, o empréstimo de 2,3 bilhões do BNDES. Por gentileza, deputado. Para concluir, tem que deputado. Respeitar o tempo, né? Para concluir, deputado Pedro Kemp, não há um percentual de 13% de cumprimento na liberação do BNDES e pede-se agora a liberação do Banco do Brasil, porque não consegue cumprir a contrapartida. O senhor disse que são 6 bilhões de renúncia, até 2028 está provisionado 13 bilhões. E mais, já que é para ajudar os municípios, deputado Pedro Kemp, fica aqui a minha indignação, face 6 bi, 25% da renúncia seria rateado para os municípios. Então, é muito fácil, vamos fazer um empréstimo emergencial, 950 milhões, mas todos os anos o governador está não colocando no asfalto, mas no assalto aos municípios. 1,5 bi de renúncia fiscal é tirado do rateio do ICMS para os municípios. Atenção, prefeitos, o governador Eduardo Riedel acabou com o modelo municipalista anunciado na sua eleição. Mais uma mentira. Deputado, para concluir. Só um minuto, senhor presidente. Eu queria deixar claro que nossa bancada... Uma pena, hein? Não poder permitir o debate uma hora dessa. Eu, deputado Zeca, nós conversamos sobre esse projeto, inclusive decidimos assinar para tramitar, né, em regime de urgência, e inclusive o governador Zeca me disse que nós não poderíamos, nesse momento, né, causar aqui qualquer obstáculo a que o Estado contraia esse empréstimo para fazer esses investimentos. Então, quero deixar claro que nós vamos votar favorável ao projeto, porém o que eu levanto aqui é um debate que a Assembleia tem que fazer sobre as finanças do Estado. O que de fato está causando esse aperto, esse sufoco que nós estamos vivendo, que obriga o governo a lançar mão de um empréstimo para fazer investimentos. Acredito que tem que fazer um debate sobre renúncia fiscal, um debate sobre que setores, né, nós vamos beneficiar para alavancar o desenvolvimento do Estado. Inclusive, tem um setor que para nós é muito caro, que é o da agricultura familiar, do pequeno produtor, que eu acredito que também precisa de incentivos, de apoio, né, para poder ajudar no desenvolvimento e no crescimento do Mato Grosso do Sul. Obrigado, presidente. Ainda em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Deputado Zeca. Senhor presidente, eu quero manifestar de forma muito clara a extrema preocupação que com certeza toma conta de muita gente desse Estado e que esta Assembleia tem que se preocupar e tomar para si atenção. Me estranha que há 8 meses atrás o governo festejava a história de que era o melhor governo do Brasil.
absoluto controle fiscal, sabe, controle de tudo, não sei o quê. De repente, sai um decreto fazendo contingenciamento de tudo que é despesa. Tem uma matéria, senhor presidente, de um economista respeitado, professor aposentado da Universidade Federal, chamado Paulo Icelin, que diz claramente, meu querido João, de que o Estado, só nesses 4 anos do governo Rio, está abrindo mão, como isenção fiscal, de 20 bilhões para o agro. 20 bilhões em 4 anos. Portanto, senhor presidente, nós temos que se preocupar com isso. O Estado vive em situação falimentar. Pior, tem uma outra matéria com uma enorme repercussão, meu querido Davi, de que o governo do PSDB hoje é controlado pelo Sistema S. Leia-se, FamaSul, que vive dentro do governo, senhor presidente. FamaSul, o presidente da FamaSul, Sebrae, que não faz absolutamente nada e só gasta dinheiro o governo federal, e em terceiro lugar, a Fiemes. Essas três instituições de extrema direita, governada pela extrema direita, manda no governo do Riedel. É uma pena, e o resultado é que, segundo a matéria da Firjan, da Federação das Indústrias, para concluir, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul está entre os estados que correm risco real de começar a atrasar salário de servidor público. Ainda em discussão? Essa é a realidade. Portanto, eu fico muito preocupado. Eu não sei se eu voto favorável para continuar afundando o Estado, feito o Titanic, ou se eu dou um grito de liberdade e falo, vamos parar com essa brincadeira, vamos começar a discutir e votar contra. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Coronel Davi. Apenas para dizer, presidente, que eu sou favorável, até porque o recurso vai ajudar a levar muitas obras para o interior do Estado. Mas o que chama atenção aqui, senhor presidente, é a manifestação do deputado Zeca do PT. Enquanto ele tinha cargo no governo, estava tudo certo para ele. Agora que ele perdeu os cargos, está aí agora falando mal do nosso governador. Então, eu só lamento esse tipo de posicionamento aí, viu, deputado Zeca do PT? Presidente, fui citado, eu tenho que responder o meu querido Coronel Davi, que não é verdade, eu nunca tive cargo nenhum, quem definiu pelo falar sobre o projeto. Ele que saiu fora, em determinado momento quem definiu foi o PT, e o PT já saiu, e eu continuo com a mesma posição, quero ajudar o Estado, mas percebo que vive um momento crítico e a gente não pode ajudar para afundar. Pronto. Louvava a posição do senhor, ainda em discussão. Antes de encerrar a discussão, eu queria só fazer um comentário que diz respeito não ao projeto, mas foi citado como fundamento. Quando você não faz uma lei, como o deputado Zeca fez, de incentivo fiscal para trazer empresas, você não traz a Suzano, você não traz a Bracel, você não traz a Arauco, não traz a Neomile, o Lula não teria trazido a BYD, a Toyota não teria montado em Sorocaba, a Ford não teria montado na Bahia. Política de incentivo fiscal é política de desenvolvimento. Ou tem coragem de fazer, ou nós vamos voltar a criar boi e plantar a soja onde der. Então, assim, esse é um relatório do que é incentivo fiscal. Encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados, no painel. Presidente, declaração de voto. Para declarar voto, deputado Caravina. Não, declarar o voto favorável, e na mesma linha que o deputado Coronel Davi, esse recurso vai ser usado em investimentos, né, ele está na própria lei, para investimento do Estado. Nós temos as obras do MS Ativo 2, que já foram validadas com os prefeitos, nós participamos das reuniões, tem muita expectativa acontecendo, nós sabemos da queda de receita, mas na mesma linha que o deputado Coronel Davi, o PT, a partir do momento que deixou
de estar no governo, de ter as benesses, né? Virou oposição, agora está tudo ruim. Eu já vi várias vezes os deputados do PT elogiando a administração do governador Riedel, inclusive nós, todos os deputados aqui. Então, assim, não dá para dizer que tudo que era ótimo agora, de repente, ficou horrível. Não, o governo está fazendo os ajustes necessários para poder manter os investimentos. Nós estamos falando de investimento nos municípios. Eu que fui prefeito, sei da importância do governo do Estado. Deputado, é a declaração de voto de Vossa Excelência. Então, declaro o voto. Eu vou pedir para Vossa Excelência... Declarar o voto favorável, senhor presidente. Mas o Zeca falou um monte aqui, ninguém falou nada, mas tudo bem. Está declarado o voto. Declaração, deputado Paulo Duarte. Declarar voto. Senhor presidente, declarando, justificando o porquê que eu estou votando favorável, é porque essa pauta ela sempre existiu no Estado. Sou servidor público de carreira desde 1985. A primeira lei de incentivos fiscais foi do ex-governador Pedrocian, a Lei 701. E essa conta que se faz, eu só queria esclarecer isso, de 5, de 7 bilhões, é de uma receita que não existe. As empresas que estão vindo para cá, essa arrecadação não existe. Não estou dizendo que pontualmente tem que fazer correção. Agora, esse número estratosférico, ele não é real, porque essas empresas que vêm para cá não têm arrecadação aqui, ela não viria se não fosse incentivo. O país inteiro tem incentivo fiscal. E para finalizar, o grande problema, claro que há problemas de ordem, mas qual que é a raiz do problema? E por isso está sendo feito financiamento. Há uma decisão política correta à época do governador. Ele foi um dos poucos estados, isso nunca se fala, que não aumentou a alíquota modal. Tem estado que tem alíquota de 23%. O estado é uma das alíquotas menores do país, 17%. Rio de Janeiro é 21%, Roraima é 23%. E ele decidiu não aumentar a alíquota em 2023. Cada ponto percentual, se o governador tivesse aumentado a alíquota, era 400 milhões por ano. Se ele passasse de 17 para 20, como tem a maioria dos estados, ele teria uma arrecadação adicional de 1,2 bi. Tomou essa opção e por isso está fazendo o empréstimo. Por isso eu voto favorável. Declarar voto do presidente. Ainda para declarar voto, deputado Pedro Kemp. Pedro Kemp. Senhor presidente, como eu anunciei na tribuna, voto favorável, até porque quando o governador esteve aqui, ele falou das condições deste empréstimo, que são hoje favoráveis, interessantes, juro baixo, 17 anos para pagar, 1 ano de carência, e é para fazer investimentos. Nós sabemos que investimento gera emprego, causa crescimento econômico nos municípios, em todo o estado. Agora, queria colocar aqui, presidente, qual que é o problema da gente discutir a situação financeira do estado e a questão da política de incentivo fiscal. Deputado Paulo Duarte, o estado deixou de arrecadar. Ele poderia arrecadar se não desse todo esse incentivo fiscal, mas ele deixou de arrecadar. Então, uma opção que ele fez, claro, para atrair empresas, indústria, tudo isso é muito importante. Agora, qual que é o problema da gente abrir um debate aqui sobre essa política de incentivo fiscal, a quem é concedida, em que condições e etc., né? Nós já sabemos que nós tivemos problema aqui no passado com a JBS, que veio para cá com o compromisso de gerar não sei quantos empregos, fazer investimento, isso e aquilo, e não o fez. Teve uma CPI aqui na casa para investigar isso. E a JBS teve que assumir um compromisso de ressarcir o Estado por aquele compromisso que ele não cumpriu lá atrás. Então, agora, queria dizer para o coronel Davi, meu companheiro aqui, que nós do PT não mudamos a nossa posição. Quando nossos companheiros estavam ocupando cargos no PT, nós sempre votamos a favor daquilo que nós entendíamos que era importante para o Estado e continuamos votando. Aquilo que nós achamos que não é importante para o Estado, nós vamos votar contra. Então, a nossa posição não mudou, presidente, mas o meu voto é favorável dentro das condições que foram anunciadas aqui pelo governador. Está encerrada a votação. Eu consulto. Senhor presidente, para justificar, já tinha pedido, votei pela abstenção com meu coração doendo, mas eu não posso me permitir, como ex-governador, como deputado, contribuir para ajudar a continuar fundando o Estado.
Por que eu digo isso? Porque o governo do Estado deveria ter a sinceridade de vir aqui nesta casa dizer: nós temos dificuldade financeira, só tem investimento do Fundersul que o governo Zeca deixou e da Sanesul, exclusivamente isso. Segundo, reconhecer que esse buraco também tem a contribuição enorme do seu Reinaldo Azambuja, que pegou com autorização, dá licença, que pegou com autorização do governo federal os depósitos judiciais de 1 bilhão e agora tem que devolver porque ele não devolveu. Concluir, deputado. Para concluir, deputado, é voto do projeto, deputado. Você está fazendo o panorama do Estado. Concluindo, terceiro, por último, Você está fazendo discurso, dá deputado. licença. Terceiro, para concluir, o governo deveria ter reconhecimento da crise. Diferente. O governo federal só aumenta imposto. Dizer para os prefeitos, eu prometi para vocês no MS ativo, não sei o quê, eu não tenho dinheiro, ao invés de emprestar quase 1 bilhão para fazer campanha eleitoral para o ano que vem. Obrigado, presidente. Mantenho... Encerrada a votação, eu consulto o senhor segundo secretário o resultado. Senhor presidente, apenas para informar que eu retifiquei o meu voto, acompanhando o nosso líder, deputado Zeca do PT, para estar em sintonia aqui com a nossa bancada. Então, também me abstive. São 19 votos favoráveis, 2 votos contrários e 2 abstenções. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão em